Eu sempre fico surpreso com esses filmes que a gente vê na infância principalmente, e depois revisitando na fase adulta, se transforma completamente. Na verdade, não é o filme que se transforma, é a gente. O filme permanece igual, a história é completamente a mesma, mas nós, enquanto crescemos, passamos por experiências e vivências que nos permitem ler e interpretar certos subtextos. No caso de Herói de Brinquedo, um clássico tradicional de talvez toda a família brasileira, visto que passava com constância na TV aberta, é esse tipo de filme que, enquanto você é criança, talvez até pré-adolescente, é uma coisa, mas quando você olha de novo com um olhar até mais crítico e com certeza com mais experiência de vida, não se torna outro completamente, mas certos arcos, certas nuances se tornam mais perceptíveis. Na verdade, finalmente perceptíveis, porque são coisas que uma criança não consegue pegar, porque primeiro está muito mais ocupado com todo o teor aventuresco da história, e segundo, porque não teve aquela vivência para poder entender o que está sendo passado no subtexto. E tendo reassistido recentemente, eu percebi que todo o teor adulto do filme é muito mais escancarado do que se imagina. Na verdade, eu sempre entro nesse conflito se realmente é tão escancarado quanto eu imagino, ou se é só porque eu sou adulto que eu consigo perceber dessa forma, que eu consigo interpretar dessa maneira. Mas uma coisa é certa, todo o arco do pai, o Howard, que é esse sujeito que tenta compensar a sua ausência como figura paterna, que não só tem que se preocupar em conseguir o brinquedo, o Turbo Man, pro filho, como também tem que se preocupar com um sujeito chamado Ted, toda hora se esgueirando em sua casa, tentando se aproximar de sua esposa. E é claro que para um filme infantil, principalmente de comédia, esse tipo de situação não é algo que realmente causa drama no enredo. A gente não vê, por exemplo, o Howard completamente preocupado, até estressado com essa situação. Ele entende o que está acontecendo, mas meio que se nega a acreditar. Ou melhor dizendo, ele tem uma prioridade que precisa realmente dar atenção, porque ele quer resgatar seu filho, ele quer recuperar a confiança que perdeu de Jamie. E o começo do filme ele já estabelece que o Howard ele tem essa estrutura familiar tradicional norte-americana, tem uma casa muito bonita, tem um emprego bem sucedido, mas mesmo vivendo o sonho, digamos assim, tendo todas essas vantagens e maravilhas do mundo atual, ele não consegue valorizar. Na verdade, ele não tem tempo para aproveitar. É lógico que, como o filme é infantil, tem todo esse espírito natalino e remonta todo esse ideal do herói americano e do pai, da figura heróica do pai, o foco é justamente reestabelecer essa conexão com seu filho. Mas é evidente esses certos subtextos que eu mencionei lá no começo, que você só compreende ou você percebe que eles vêm à tona quando você tem uma certa idade, quando você já passou por experiências suficientes para entender mais ou menos o que está se passando ali, por mais que você não se identifique completamente, pelo menos é possível identificar o que o filme está passando. Então não é como se fosse uma crítica a esse sistema moderno de estrutura familiar, porque como eu falei, é tudo muito bonito, é tradicional, tem a esposa, tem uma casa bonita, o filho, a vida financeira provavelmente está muito boa, embora não possam desfrutar de luxos, mas do que adianta você ter tudo isso se não consegue aproveitar, se não consegue dar o devido valor? A gente pode dizer que a crítica se estende, na verdade, ao trabalho, sendo um pouco mais chato ao sistema capitalista, porque impede que esse homem de família não só consiga se reaproximar de sua família de forma natural, como também a única forma de deixar seu filho satisfeito e recuperar a confiança dele é conseguindo um bem material. Engraçado que muitos filmes de Natal, por mais que eles ressaltem muito esse espírito natalino, uma forma de justamente fazer isso é através da negação do consumismo. É estabelecido um cenário onde o consumismo é exagerado, é muito grande, todo o desenvolvimento, o segundo ato, é feito para mostrar os efeitos desse consumismo, do sistema capitalista, o que ele faz com o indivíduo. A gente vê que o personagem principal, o Howard, ele faz de tudo para conseguir esse boneco que o filho tanto quer, inclusive ele chega a mentir dizendo que já tinha, que só precisava buscar, depois passa por diversos perrengues, inclusive tendo que competir de igual para igual com outro sujeito, um carteiro que também queria comprar o boneco para dar pro seu filho, e não é exagero dizer que eles cometem alguns crimes nesse meio, se metem em muitas enrascadas, principalmente que potencialmente poderiam colocar a vida deles em perigo, mas lógico, sendo um filme infantil, natalino, e mais do que isso, com um teor de desenho animado, cartunesco, nenhuma das cenas tem real perigo. Você nota aquele teor de violência, mas é lógico que nada tem consequência real, física na verdade. Os personagens se machucam e até esboçam ou expressam dor, mas nada muito grave. A gente tem que lembrar que, antes de mais nada, é um filme infantil, por mais que tenham esses subtextos ou até teor e atmosfera um pouco mais adulta. E voltando àquela questão da traição subjacente, que nunca se concretiza, mas é interessante como o Ted é esse sujeito garanhão, digamos assim, que todas as vizinhas, as mães do bairro, se interessam por ele, mas ele está especificamente interessado naquela que justamente não quer ele. Ele percebe essa brecha, se é que podemos dizer assim, com o Howard tendo que sair de casa o tempo todo, percebe que sua esposa está quase sempre sozinha, abandonada, solitária, e se aproveita para se aproximar.
como se fosse apenas um vizinho prestativo, um sujeito decente com boas intenções. E ele até ajuda, mas às vezes irrita a cara de pau e como ele não esconde suas intenções. Ele só falta dizer que queria roubar a mulher do Howard. Porque não só ele tá o tempo todo na casa do personagem, como joga indiretas e não esconde o seu desejo, mesmo que nas entrelinhas, de ter algo com a Alice. Curiosamente, as outras personagens demonstram bastante interesse nele, mas ele até corresponde de certa maneira, mas é evidente que ele quer aquela que justamente demonstra mais resistência. E é lógico que todo esse arco, digamos assim, desse personagem é todo humorístico, é pra ser cômico. Em muitos casos, deixa o espectador irritado, falo por experiência própria, sendo uma pessoa que já entende todo esse conceito, tudo que tá acontecendo, é uma coisa que, tudo bem, é muito engraçado em muitos casos, mas na maior parte do tempo é um pouco repugnante, porque o personagem é muito cara de pau e tem até um momento onde ele finalmente se joga pro ataque, digamos assim. Ele tenta uma investida muito mais direta e é negado, felizmente. Mas definitivamente para uma criança isso não faz a menor diferença, porque, como eu falei, é um arco de fato para ser engraçado, mas duvido muito que uma criança consiga entender o suficiente para dar risada. E eu falo por experiência própria, porque já assisti esse filme várias vezes quando eu era criança e reassistindo adulto, eu nem lembrava que tinha esse subarco. Quando a gente é mais novo, a gente só presta atenção em toda a aventura do personagem principal, em como ele se esforça para conseguir agradar o filho. Isso é um fator de identificação muito poderoso, principalmente para as crianças que veem seus pais como genuínos heróis e naturalmente falando também. É curioso isso porque o filme ele aproveita toda essa mitologia, essa mística, essa aura em torno do pai, que querendo ou não é a parte da família entre a mãe e o pai que precisa conquistar o filho. A criança, como nasce já vem da mãe, passa ali 9 meses se desenvolvendo, apegado à mãe, ele já tem esse vínculo natural. O pai, ele precisa conquistar esse carinho, esse respeito, essa confiança, inclusive desenvolver um amor que é muito mais intenso e forte na mãe. Talvez por isso exista toda essa aura, essa mística em volta da figura paterna de ser um herói. Porque esse indivíduo meio que precisa se tornar isso, mostrar que é isso, para poder não só agradar o filho, mas para se sentir digno de cuidar dele, de ser alguém de confiança. E o filme meio que incorpora essa ideia. Por isso o pai se transforma literalmente em um herói. No clímax do filme, ele se fantasia, na verdade é fantasiado como Turbo Man, inclusive chega a ser engraçado como a vestimenta cabe como uma luva nele, lembrando que foi totalmente por acaso, mas enfim. E nesse final é justamente quando o filme meio que abandona qualquer senso com a realidade, que já era mínimo, mas o final é justamente pra gente se desprender completamente e mergulhar num mundo de imaginação. Porque o personagem, ele demonstra poderes, se é que podemos dizer assim, a vestimenta, o uniforme, a fantasia, era simplesmente pra ser isso, não devia ser algo funcional, prático, mas realmente qualquer um que vestisse aquilo poderia ser um herói de verdade na vida real, obviamente dentro do universo do filme, e sempre lembrando que, como é um filme pra criança, funciona muito bem. Quando você olha enquanto adulto, algumas críticas surgem naturalmente, porque o filme ele vinha numa constante, de novo, nada que fosse fidedigno à realidade, principalmente à física, mas era uma constante do nada, nesse final, nesse clímax. As coisas mudam abruptamente de fato, nada que prejudique também, que incomode, só chama a atenção. E o final, como não podia ser diferente, se tratando de um filme familiar, e principalmente que carrega uma mensagem de Natal, o garoto desiste do boneco que tanto queria, depois de ter reconhecido que era seu pai, fazendo todas aquelas piruetas e cambalhotas no ar, tentando salvá-lo, tentando fazer de tudo para preservar a vida do seu filho. O garoto reconhece que não precisa desse bem material porque já tem um herói dentro de casa. Toda a mensagem fica bem escancarada, bem explícita nesse final. O importante são as conexões, as pessoas, a base familiar. Então ele até dá o boneco pro grande arqui-inimigo do seu pai, como um gesto de humildade e sabedoria. O garoto atingiu um nível de percepção que é o almejado para quem assistiu o filme. Entender que datas comemorativas podem ter todo esse background capitalista, consumista, que te induz a comprar coisas para ser feliz, mas o importante é justamente o bem-estar e fazer bem ao próximo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.